Deus. O versículo é 6. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Ei, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso de que, vindo a guerra, eles se ajuntem contra os nossos inimigos e pelejem contra nós, e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o povo, e com todo o serviço em que na tirania os serviam. Até aí, amém? Graças a Deus por essa palavra. Irmãos, eu queria que vocês tentassem imaginar o que aconteceu. Vocês conhecem a história de José, né? José ele foi vendido para o Egito como escravo. Só que ele tinha promessas de Deus na vida dele. E havia um plano de Deus na vida dele. E ele, depois de escravo, ainda foi difamado. E difamado ele foi lançado numa cadeia. Mas Deus, de um modo tremendo, de um modo espetacular, Deus ele visita José na sua aflição na cadeia e tira José da cadeia e coloca ele como governador do Egito. Eu não quero entrar muito em detalhes, porque não é essa palavra, a maioria já conhece a história de José, né? Que saiu de uma cadeia e se transformou em governador do Egito. E ali ele livrou o Egito, livrou todo o povo daquela região, porque Deus era na vida dele, porque veio uma grande fome de 7 anos naquela região. E Deus, através de José, Deus dá estratégia, amém? Para que ele vencesse aqueles 7 anos de fome e que todo aquele povo que vivia ali em redor do Egito fosse salvo daquela fome terrível. E José foi colocado numa posição de destaque. E depois de algum tempo, sua família junto com ele, sua família veio morar com ele, e eles tinham a posição de destaque. Eles eram a família do governador. Amém? A família do governador. Então eu quero que você imagine os privilégios que eles deveriam ter. Todo mundo queria se relacionar. Era legal. Fala, não, eu vou andar junto, vou viver junto, vou fazer negócio com eles. Por quê? Porque é a família do governador. Então, de alguma forma pode me beneficiar, né? E eles viveram por algum tempo dessa forma, com certos privilégios ali no Egito. Só que eles não perceberam o seguinte: foram morrendo, morreu José, morreram seus irmãos, e eles foram se multiplicando, os descendentes de José, foram se multiplicando naquela terra. E eles não perceberam que, com o passar do tempo, os privilégios que eles tinham como parentes do governador do Egito foram sendo um a um tirados, né? Quem sabe eles chegavam no restaurante do Egito lá, e o dono do restaurante nem cobrava, falava, não, é um prazer ter vocês aqui conosco, né? E tal, pode. Só que com o tempo, os privilégios foram sendo tirados, as coisas começaram a mudar, e
e eles não perceberam. Eles foram se adaptando. Eles foram se acostumando. Mas isso não é nada, o Egito ainda é bom. O Egito ainda... E as coisas iam piorando. E eles diziam, não, isso ainda está bom, isso... E nisso foram 400 anos. E no meio desses 400 anos, eles saíram de uma posição de destaque. Família do governador do Egito. E passaram a ser escravos. Em 400 anos as coisas foram mudando. Irmãos, as coisas não mudam de repente. As coisas elas mudam aos poucos. É uma coisinha aqui, é outra ali. Eu já contei aqui um tempo atrás a história das concessões que nós estamos abrindo. Porque nós aceitamos Jesus e nós tomamos uma postura diante de Deus, que nós vamos viver em fidelidade com Deus. Amém? Você quer viver em fidelidade com Deus? Quer viver em santidade com Deus? Quer ou não quer? Tem coragem de dizer que não? Nós queremos viver assim. Só que dia após dia nós abrimos concessões nas nossas vidas. E nós que vivíamos numa vida de destaque com Deus, de intimidade com Deus, ainda que pouca experiência, ainda que não tivesse muita experiência com Deus, mas nós experimentamos o grande amor de Deus, manifesto numa cruz através do seu Filho Jesus Cristo. Amém? E nós somos feitos herdeiros. Você sabia disso, querido? Você já se deu conta disso? Às vezes nós vivemos nessa vida, nesse mundo aqui, como se nossa vida fosse aqui, não é? E nós falamos, Senhor, abençoa, me dá isso, me dá aquilo, e Deus para nós, Ele deixa de ser Senhor e passa a ser assim uma espécie de gênio da lâmpada, com os desejos, não é? Que toda vez que o negócio aperta, a gente corre lá, esfrega a lâmpada, e aí chega e fala, Senhor, eu desejo isso. E ai de Deus, se não nos der o que queremos. Porque muitas vezes é assim, não é assim que falamos, mas é assim que parece. Não é? Nós, mudou. Nós deixamos de ser príncipes do céu e queremos ser príncipes aqui na terra. E nós começamos a abrir concessões, e nós tínhamos como meta na nossa vida, olha, eu vou ser fiel a Deus, eu vou andar assim, integridade com Deus e tal. Só que com o passar do tempo, muitas vezes nós abrimos essas concessões, e aí eu conto, já contei algumas vezes, como faz muito tempo que eu não conto, eu vou contar de novo. Que história que é, quem sabe? Do camelo? Todo mundo lembra? Não? Quase ninguém lembra, acho que... Conta. É uma história que diz assim, um camarada estava no deserto, ele viajava num camelo. E no deserto, os dias são muito quentes e as noites muito frias. Então, quando vai caindo a noite, rapidamente, quem está viajando no deserto tem que procurar um abrigo. E aquele homem, ele viajando com seu camelo, e anoitecendo, ele fala, puxa, vou fazer um abrigo. E ali ele desce do camelo e faz ali a sua tenda, uma tenda bem feitinha, e no cair da noite ele entra para a tenda e fica bem quentinha. E aquela noite foi uma noite muito mais fria que as outras. E o camelo, eu não contei que o camelo na minha história ele fala. Contei não? Ele fala. E o camelo, ele ficou lá de fora no frio. E aí ele chegou e falou, ô patrão, não tem jeito de eu pelo menos ficar com a cabeça, minhas orelhas estão muito doloridas de frio. Pelo menos a cabeça dentro da barraca. Aí o homem ficou com dó e falou, não, fica pelo menos com a cabeça para dentro. E ele colocou a cabeça, que gostoso aqui dentro, patrão, mas lá fora está difícil. Põe no pescoço, senão eu vou ficar com dor de garganta. Não, vem mais um pouquinho. Ô patrão, pelo menos as patas então. Já tá... E ele entrou e daqui a pouco o camelo já estava todo dentro da barraca. E aí ele falou, quer saber de uma? Deu um empurrão no homem, o homem foi para fora. Conclusão, ele passou a noite lá fora e o camelo dentro da barraca. O que tem isso a ver com a história? Tem a ver com a história o seguinte, que às vezes as pessoas elas têm uma vida, uma meta de vida. Falou, eu vou viver assim, santidade com Deus. Só que aí a pessoa começa a abrir concessões na sua vida. Não, poxa, estou vivendo, Deus é tão bom e tal, mas Deus é tão misericordioso que se eu fizer isso,
ele não vai se importar. O que é isso diante da misericórdia de Deus? E aí a pessoa vai abrindo concessões. E basta abrir uma concessão para que as outras, poxa, já estou fazendo isso, que custa também fazer aquilo? Eu já... vamos dar o exemplo de uma família. Eu já grito, então o que tem eu berrar? Não, eu já berro, o que tem eu dar um empurrão? Eu já dou um empurrão, o que tem eu dar um tapinha? Eu já dou um tapinha, o que tem eu dar um tapão? E aí as coisas vão, os irmãos estão entendendo? A gente vai abrindo, às vezes, concessões para o inimigo agir na nossa vida, e o inimigo não vai ficar naquilo, ele vai tentar, ele vai prosseguir nas coisas. Então nós temos que perceber, o povo de Israel, eles estavam no Egito, e eles não perceberam, e pela leitura que a gente fez, pouco a pouco o povo do Egito foi ficando com medo deles, e foi apertando eles, apertando o trabalho deles, apertando a vida deles. Aquele restaurante que ele era bem recebido, agora eles não podiam mais nem entrar. Depois do restaurante, nem na rua eles não podiam mais passar. E daqui a pouco, quando viram, irmãos, eles estavam como escravos. O inimigo já tinha tomado conta e eles já eram escravos. E porque nós não lemos mais, chegou uma época, na época de Moisés, na época em que Moisés nasceu, em que o faraó achou pouco. Eles eram escravos, trabalhavam fazendo tijolos, erguendo lá os grandes monumentos do Egito. Hoje, quem for naquela região do Egito vai lá e vai ver as obras que tem. Que bonita essa pirâmide. Tudo foi feito debaixo de açoite, os escravos fazendo. E muitos daqueles foram o povo de Deus, Israel, que fez aquilo. E achando pouco ainda o faraó, ele falou, tem mais. Eles estão se multiplicando demais, estão crescendo demais, daqui a pouco eles nos derrotam. A partir de agora, todo menino que nascer desse povo hebreu deve ser lançado no rio, deve ser jogado para os crocodilos. Então, além de tudo, ainda ia matar os bebês que nascessem. Esse foi o basta de Deus, não é? Naquela situação. Mas o povo em si, ele estava conformado, eles estavam a fazer o quê? Muitas vezes nas nossas vidas nós estamos assim também. As coisas vão acontecendo na nossa vida, uma coisa que aparentemente era boa, uma coisa que aparentemente estava bem, só que aí o tempo vai passando e às vezes a gente vai abrindo concessões e as coisas vão se modificando, a gente não percebe. Quando nós percebemos, estamos vivendo como escravos de uma situação, escravos de problemas. Fala, mas como que chegou a esse ponto? Eu não percebi. Porque o problema, irmãos, ele não chega de uma vez. Se ele chegasse de uma vez, nós nos despertaríamos e enfrentaríamos o problema. Mas ele vem aos poucos e a gente se acostuma. Tá bom. Não tá bom, mas também não tá tão ruim. Às vezes assim com governos também, não é? Às vezes a gente se acostuma com um determinado governo que está lá, está fazendo umas falcatruas, está fazendo isso, mas está ruim, mas às vezes é pior, ele rouba, mas faz, né? Tem essas coisas que às vezes a gente fala. Quando não deve ser assim. A Bíblia fala, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Em nome de Jesus nós temos que ser transformados e não permitir que esse tipo de coisa aconteça. E de repente, quando acontece, mudar. Às vezes é um emprego, às vezes estamos no serviço, e o serviço a princípio ele é bom, a princípio supre as nossas necessidades, mas daí a pouco as coisas vão mudando lá, não é? O serviço que só empurra as buchas para a pessoa fazer. Eu já passei por um serviço que era assim, no começo era muito bom e tal. Daqui a pouco o pessoal só passava, o que ninguém mais queria. Não, passa para o Ricardo que ele resolve. Eu resolvia mesmo, poxa, mas eu não vou viver só resolvendo bucha, né? Eu quero também. Rói o osso, mas come o filé. Não tem esse ditado por aí afora? Só que às vezes as coisas começam a complicar, e às vezes a gente acostuma, e às vezes por um pouco de comodismo, e às vezes por um pouco de
de fraqueza, a gente vai se adaptando. E muitas vezes Deus não quer isso da nossa vida. Israel estava dessa forma. Eles chegaram e estavam na situação de escravos. E quando Moisés chega para eles, para libertar, eles ainda resistem. Falam, não, por quê? Não está tão ruim. Mas vocês são escravos, o que pode ser pior? Estão matando os seus filhos. Estão jogando os filhos no rio, o que pode ser pior para vocês? Mas ainda tinha muita gente que ainda queria. Tanto é que quando Moisés liberta o povo e leva o povo, né, através daquele caminho pelo deserto, e quando eles chegam ao Mar Vermelho, irmãos, tem uma também. Às vezes, para sair de uma situação, nós temos que enfrentar um deserto. Amém? Temos que enfrentar um deserto. Foi me sugerido esses dias um canal no Facebook. Não é canal que chama? A comunidade? Como é que chama? É uma comunidade, canal? Como é que é? Deserto Escola de Deus. Quem já ouviu falar? Tem uma comunidade que chama Deserto Escola de Deus. E só o nome é bem sugestivo, né? Por quê? Aquele povo, ele estava como escravo no Egito. E aí, Deus chega e fala, eu vou libertar meu povo. Deus manda uma mensagem para o faraó, deixa sair o meu povo. Aleluia, liberta o meu povo. E aí Deus chega e envia as pragas sobre o Egito, até que faraó afrouxa e deixa sair o povo. E aí o povo sai. Só que aí o faraó se arrepende e manda o exército atrás. Irmãos, e Deus foi tão maravilhoso, tão tremendo, que faraó, imagina Israel andando na frente. Eram homens, mulheres, crianças, velhinhos, e estava andando devagarzinho, tinha que andar no ritmo dos velhinhos, no ritmo das crianças, não podia ir além do que eles podiam caminhar. E o exército de faraó vinha, sabe como? A cavalo, montado em carros e cavalos, e vinha a milhão. E não conseguia alcançar o povo de Deus. Sabe por quê? Porque Deus colocou uma coluna de fogo. Amém? Colocou uma coluna de fogo e não permitia que o faraó alcançasse o povo de Israel. E mesmo devagar, e mesmo ali... E é interessante, irmãos, que o povo, mesmo assim, eles temiam, eles falam, puxa vida, nós viemos para morrer nesse deserto, porque quando eles chegam diante do Mar Vermelho, falam, e agora? Por onde nós vamos passar? Na frente, o mar. Atrás, Faraó. E agora, Moisés? E aí fala, vamos pegar o Moisés, que ele é o culpado. Qualquer coisa, eles queriam pegar o coitado do Moisés. E aí um começar a reclamar, não tinha sepultura no Egito para nos enterrarem e tal. E o povo não via o que Deus havia feito. Quantas vezes, irmãos, nós vemos as grandezas de Deus na nossa vida, mas nós só conseguimos olhar para o problema que está diante de nós. Amém? E para sair de uma escravidão, para sair de uma situação, muitas vezes, queridos, nós temos que passar por um deserto. Muitas vezes nós temos que passar por um caminho difícil. Mas o maravilhoso, aleluia, disso tudo, é que nós não passamos no deserto sozinhos. Deus vai conosco. Amém? Deus vai conosco, querido. Sinta a presença de Deus a todo momento de sua vida. Sinta a presença de Deus nos momentos bons e nos momentos maus, nos momentos alegres e nos momentos difíceis. Deus sempre está com você. Aleluia. Deus estava com Israel. Estava difícil? Estava, mas Deus estava com ele, porque o inimigo não conseguia alcançá-lo. O inimigo veio para matar. Falou, olha, vamos matar todos, não vai ficar um. E parece que alguns até retrocederam e quiseram voltar para trás e foram mortos, porque não havia misericórdia, eles foram para matar. O inimigo não tem misericórdia. Amém? Foi dito, embaixo das suas asas estamos seguros. Embaixo das asas, querido, sinta-se debaixo das asas de Deus.
Sinta-se debaixo das asas do Senhor. Aleluia! Debaixo de suas asas estamos seguros. Não importa se no deserto, não importa onde for, queridos. Estamos debaixo das asas do Senhor nosso Deus. Então, demorou um pouco para esse povo romper. Foram ali 400 anos, de José até Moisés, da liberdade à escravidão, e aquele povo ainda resistia em lutar pela liberdade. Muitas vezes também nós resistimos em lutar pela liberdade, em chegar e dar um basta numa situação. Tem pessoas, tem irmãos que têm aberto sua casa para o pecado, não é? Tem pessoas que têm às vezes os seus filhos, e aí os seus filhos começam a fazer o que não é certo diante de Deus, e aí começam a de repente trazer, de vez em quando a gente vê casos assim de filhos que levam namorado ou namorada para dormir em casa. Eu não estou falando dormir não, estou falando dormir em casa. E mas os dias de hoje é diferente, filho, não é do seu tempo. O meu tempo é hoje. Para começo de conversa, meu tempo é agora. Amém? Seu tempo é hoje ou já foi seu tempo? Amém, já. E não tem essa, irmãos, o pecado é pecado. Mas é melhor fazer aqui do que fazer lá não sei aonde. É melhor não fazer nem aqui e nem lá. E na minha casa não, minha casa é lugar, é só um exemplo que eu estou dando, tá bom? É só um exemplo que eu estou dando, porque tem muitas coisas que nós chegamos e admitimos na nossa casa, na nossa vida, e nós não percebemos que através dessa situação, eu estou até achando que sou abençoado, mas será que nós estamos abençoados mesmo? A igreja de Laodiceia, eles pensavam que eram abençoados. Eles diziam, sou rico, de nada tenho falta. Está abençoado ou não está, o camarada? Pelo menos ele se acha. Mas Jesus veio e disse, olha, tu não sabes que tu és cego, pobre e nu. Aleluia, às vezes a gente pensa que é abençoado, né? Mas muitas vezes não, somos pobres, cegos e nus, porque nós permitimos que o inimigo entrasse na nossa vida, entrasse no nosso lar, entrasse nos nossos negócios, entrasse e fizesse, como eu sou abençoado. Querido, a bênção de Deus não se mede pelo que você tem, né? Pelo carro que você dirige. A bênção de Deus não se mede pelo saldo bancário. A bênção de Deus, ela não se mede pela casa que você mora. A bênção de Deus, irmãos, a medida é outra. A medida é a comunhão com Deus. A medida da bênção de Deus é na minha capacidade de abrir mão de alguma coisa que me traz prazer, que me traz contentamento, por amor a Deus. Um dia Deus chegou para um homem e falou, olha, me dá o seu sorriso. De quem que eu estou falando? Abraão, ele tinha um filho. Qual o nome do filho de Abraão? O que é que significava Isaac? O que é que significa Isaac? Sorriso, alegria, gargalhada. Isaac significa isso. E por alguns anos Abraão, sabe por que Abraão colocou o nome de sorriso no menino? Porque o menino era muito sapeca. Ele olhava para o menino e ele dava risada, ele se acabava de rir. Era a alegria dele, era aquele menino. Ele ficava contente, falava, olha, seu nome é Isaac, porque eu olho para você, tenho vontade de rir. Ele esperou 100 anos por Isaac. E aí, quando ele via Isaac, ele sorria. Só que chegou um tempo, eu não sei exatamente que idade Isaac tinha, mas era um pré-adolescente. Abraão chega e fala, me dá o seu sorriso. Deus fala para Abraão, me dá o seu sorriso, sacrifica para mim o seu Isaac. Aleluias. E para piorar a situação, você vai sacrificar Isaac, aí dá um monte, que eu não me lembro agora o nome do monte. Moriá.
Monte Moriá. Graças a Deus tem alguém que sabe. E esse Monte Moriá era distante, alguns dias de caminhada até lá. E ainda ficava mais penosa a situação deles terem que caminhar. Tem um louvor que os varões cantam, que fala sobre esse sacrifício de Abraão. Seria até bom a gente encerrar com esse, não pode? Será que tem jeito? Tá. Então depois prepara aí entre a fé e a razão, tá bom? Nós vamos encerrar com esse louvor. E à medida que eles andam, o menino pergunta: pai, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro? E Abraão, ele fala: filho, Deus proverá. Deus proverá. Chegou na hora do sacrifício. Abraão toma o menino e fala: olha, o sacrifício é você. Coloca o menino sobre a lenha, levanta o cutelo para sacrificar o menino. E Deus chega e fala: não, porque agora eu vi que você é capaz de entregar. Aleluia. Nisso nós vemos a bênção de Deus quando eu sou capaz. Quando eu sou capaz de entregar aquilo que eu não quero entregar para Deus. Porque entregar aquilo que eu não quero, aquilo que é ruim, é fácil, não é? Os meus problemas eu entrego nas mãos de Deus. Pô, mas é fácil entregar os problemas. A hora que Deus pede aquilo que, sabe, que eu não quero. Não, isso não, Senhor, pede outra coisa, isso não. Aí nós não queremos. Mas quando nós tivermos essa disposição de fazer o que Deus manda, sem medo, sem receio, pela fé, então nós veremos a glória de Deus na nossa vida. Amém? Amém. Graças a Deus. Aquele povo, irmãos, ele demorou, mas 400 anos depois eles tomaram a decisão e saíram do Egito. Eles conheceram a liberdade e puderam adorar a Deus. Nem adorar a Deus eles não podiam. Aleluia. Irmãos, tem alguma coisa prendendo a sua vida? Tem alguma coisa te impedindo de servir melhor a Deus? Em nome de Jesus. Às vezes é um emprego, às vezes é um relacionamento, né? Um namoro, às vezes é algo assim. Mas em nome de Jesus, que nada é maior que Deus na nossa vida. Nada pode ser maior que Deus. Deus é maior que tudo na nossa vida. Quando nós entendermos isso, que Deus é maior que tudo na nossa vida, e nós colocarmos todas as coisas nas mãos de Deus e confiarmos, verdadeiramente nós seremos abençoados. Amém? Graças a Deus por isso. Espero em Deus que tem um versículo na Bíblia que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice, referente à ceia. Mas isso é em tudo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e perceba se tem alguma coisa que te aprisiona, alguma coisa que te distancia da presença de Deus. E abra mão disso, e mude, saia, e sirva a Deus com alegria. Amém?